Paz, povo abençoado, nós estamos iniciando mais um podcast da Missão Esperança. Estamos tendo o nosso Congresso da Missão 2024 e é uma alegria poder mais uma vez abençoar a sua vida com conteúdos edificantes. Está comigo aqui o coordenador da Missão Esperança, pastor Peter Riber, e hoje um convidado muito especial, pastor Marco Feliciano. E já vou corrigindo, não é Marcos Feliciano, é Marco Feliciano. É um só. Um só. Pastor Marco, que alegria, bem-vindo. Você é uma figura muito conhecida em todo o Brasil, principalmente no meio dos pentecostais. A minha primeira memória que eu tenho do pastor Marco Feliciano é um jovem pregador pulando de um púlpito de quase 3 metros de altura lá em Lages. Eu lembro disso. E entregando uma profecia, mas eu me lembro como aquilo, claro, né, impactou a minha alma, mas as pregações desde aquela época já eram pregações abençoadoras, que pregador despontando no Brasil, e hoje é indispensável fazer a apresentação porque o Brasil te conhece. Bem-vindo, alegria. Não sei se você quer apresentar-se de uma maneira mais completa, falando das famílias, filhos, já é vovô? Pois o tempo passou. Cadê o Roberto para botar um fundo musical aqui? Pastor, uma alegria estar aqui, pastor Peter, é o segundo ano que nós estamos juntos, né? E eu sou o veterano, né? Eu sou o velho que não é velho. São 32 anos pregando a palavra do Senhor como obreiro. Eu comecei pregando com 13 anos, né? Fui consagrado com 19 anos ao diaconado. Aí com 20 eu fui ao presbitério e nunca mais parei de pregar. São 32 anos pregando e parlamentando. Olha. Eu sou pai de 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. Filho não envelhece nunca para nós, né? Eu chamo de criança. A minha criança mais velha tem 27, a Kathleen tem 23 e a Camille vai fazer 22 agora. E eu já sou vovô, né? A Aurora, a menina mais linda do mundo. E você que está assistindo a gente, por favor, siga a Aurora na internet. Ela já é blogueirinha, tem 33 mil seguidores. Que isso? Aurora Feliciano Cruz. Vocês vão encontrar ela lá. Um abraço para a Aurora. A Aurora é muito linda. E tem meu genro, né, o Gustavo, que é o pai da Aurora, que é a esposa da Kathleen, que é a minha segunda filha, né? Como que faz, pastor Marco, para conciliar essa agenda de pastor, pregador e político? Não é fácil. Eu fiz uma escolha, né? Eu entendo que tudo na minha vida faz parte de uma missão. A política, para mim, ela é um braço do ministério, né? Eu não sou político, eu estou político, eu sou pastor. Amanhã posso não estar político mais, mas vou ser pastor até o arrebatamento da igreja. Foi uma escolha, foi uma entrega, custa muito caro, porque eu mal tenho tempo para ficar em casa. Terça, quarta e quinta pela manhã é o parlamento em Brasília. Quinta à noite eu saio para pregar. Prego quinta, sexta, sábado. Domingo eu chego em casa sempre meio-dia, 5 horas da tarde já estou na igreja porque eu também pastoreio. Nós temos um ministério com 12 igrejas. E na segunda-feira eu tiro o dia para descansar com a família, colocar as coisas em ordem, porque eu também sou empresário e tenho que botar a vida em ordem. A metade do dia eu trabalho assim, a outra metade eu tiro para descansar. Terça-feira estou em Brasília de novo. Então foi uma escolha, eu precisei fazer isso, né, para mostrar para as pessoas que a política não é ruim. Ruim é o caráter das pessoas. Né? Uhum. Eu costumo dizer que Babilônia nunca mudou Daniel. O Egito não mudou José. Pelo contrário, eles mudaram essas nações. E quando eu fui para a política, a igreja achava que ia perder um profeta. Mas a política brasileira ganhou um profeta. Né? E a minha vida tem se pautado nos princípios. Não é fácil, como eu disse, é muito dolorido, é cansativo. Eu tô com 51, tô com cara de 70, né? Então, eu tenho espelho, tô tudo branco, e isso aqui não é apenas estresse, é cansaço. Sim, mesmo. sim. Mas foi uma escolha. A família entendeu, a igreja compreendeu, é uma missão. Ok, importante missão, né? Importante missão também de resgatar a importância da igreja se envolver na questão política, não nas politicagens, mas no exercício, né, dos direitos, na participação. Essa é a democracia. A democracia, ela dá direito à sociedade enviar para o parlamento o extrato da sociedade. Se nós temos lá deputados que defendem o agro, que defendem a medicina, por que não alguém que defenda o evangelho e a igreja? Afinal de contas, a igreja ela é muito mais do que um órgão religioso, né? Uma instituição, é um ente como a federação, ou até mais importante do que a federação. Porque tem coisas que a igreja faz que o Estado não consegue fazer. Reinserir o ser humano de volta na sociedade. A igreja trabalha
na reeducação do droga dependente. A igreja trabalha na área da medicina, com as santas casas e tudo mais. Então é muito importante que o cristão exerça o seu direito de cidadania. E nós somos um país cristão. Nada Sim. mais coerente. Eu sempre digo assim, nosso país é um país laico de maioria cristã. Sim. Né? Então, a maioria cristã, só que é uma maioria muito silenciosa, né? Talvez por isso a gente tenha perdido tantos espaços. É uma maioria que às vezes não ocupa o lugar que deveria ocupar, Isso. por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de maturidade. E é algo lógico. Se o Estado é laico, significa que todos têm direito de se manifestar. Se a maioria é cristã, nós deveríamos sim O ocupar pensamento um cristão, espaço a maior. filosofia cristã. Eu costumo dizer, quando estou dando palestra, que o cristianismo ele é mais do que uma religião. Ele é uma filosofia. Certo. Que religioso tem nesse texto de Cristo? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é filosófico. Né? Em qualquer situação da vida que você é enganado, você conhece a verdade te liberta. Então o cristianismo ele é mais filosófico do que religioso em si. Desse jeito. Qual é o maior desafio hoje para o Marco Feliciano político como parlamentar? É tentar me enquadrar pós-eleição que nós perdemos, estamos ainda lambendo as feridas, né? Eu pertenci ao governo Bolsonaro, fui vice-líder dele por 4 anos, ajudei a aproximar ele do movimento cristão, ajudei ele com conselhos, e nós tínhamos certeza que nós iríamos ganhar a eleição e assim fazer uma grande mudança no nosso país, e nós sabemos que a mudança começa pelo STF. Nós tínhamos indicado 2 cadeiras, acreditávamos que ia indicar mais 2, e contando com o destino, né? De repente até mais de 2 cadeiras, e aí viraríamos o pensamento político do país. Perdemos. Como eu disse, estamos lambendo as feridas ainda, até hoje a gente não consegue compreender, porque onde o presidente Bolsonaro vai, arrebata multidões, e o presidente do Brasil, Lula, não consegue juntar 10, 15 pessoas sem ser vaiado. Então fica ainda aquela angústia, um nó na garganta, e a gente tem que se conformar, porque se tentar falar qualquer coisa, nós temos no Brasil a santa urna, né? A imaculada urna eletrônica, que ela é intocável, você não pode falar dela, sob sujeição de você ter suas mídias sociais arrancadas do ar. Então nós estamos vivendo um momento difícil. A minha maior luta hoje é tentar me encontrar nesse cenário político e saber o que fazer. Né? Porque eu nunca fui radical, eu sempre fui moderado. Mas fui um moderado incisivo. Né? As minhas defesas são contundentes, porém eu tenho equilíbrio. As pessoas podem ver que eu não estou... Minhas mídias sociais não foram arrancadas, eu não estou em nenhuma nessa questão desse inquérito do fim do mundo, que é das fake news, não me encaixaram em lugar nenhum. E alguém fala, mas como? Se o senhor estava do lado do Bolsonaro, o senhor também fala. É porque eu tenho equilíbrio para falar. Né? Eu aprendi uma vez com um grande professor de filosofia que existem 3 tipos de verdade. Né? A verdade que você pode dizer a qualquer um, em qualquer momento. A verdade que você só deve dizer se alguém te perguntar. E tem verdade que nem se te perguntar você pode falar, porque ela pode causar uma tragédia. Exemplo, eu sou pastor, o senhor é pastor, o senhor tem na igreja um casal muito crente, o marido é policial. É um policial bravo, tem um temperamento difícil. Aí a mulher dele o trai. Aí ela vem e procura o senhor, procura mim como pastor. Ela vem e confessa e ela abandona o pecado dela. Devemos ou não falar para o esposo dela? É uma verdade. Mas conhecendo o temperamento dele, ele pode matar ela. Porque já vi isso acontecer no estado de São Paulo, em Minas Gerais. Então, tem verdades que você tem que segurar. Então, na política, o que dá longevidade é você falar as verdades, mas sem procurar o atalho. Seria a lacração, você ir para briga pessoal. Né? Eu dei conselho para muita gente, mas não me ouviram, estão tudo enrolado. Porque muitas vezes hoje, né, nesse mundo digital, você corre o risco de fato, estar falando só para a sua bolha, e ali no digital você tem os likes e as curtidas, comentário, mas nos bastidores políticos é outra história. O custo é muito alto, né? Eu sempre digo que as pessoas, quem não conhece política não sabe como é os meios. A política não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez. Um político que teve 2 milhões de votos, um deputado, por exemplo, e um deputado que teve 2.000 votos, porque nós temos estados diferenciados. No Amapá, com 5.000 votos, de 5 a 8.000, você elege um deputado federal. Né? E nós temos deputados no Brasil que já tiveram 2 milhões de votos, 1 milhão. O Tiririca teve 1,5 milhão de votos, a Joyce Hausmann teve 1 milhão de votos, a Carla 1 milhão de votos. Teve eleições muito bem votadas. Eu tive a segunda, né? Eu tive 400.000 votos, porque eu não tive apoio de ninguém, não tinha mídia social na época, senão tinha estourado também, né?
Então, mas aí a pergunta que eu faço, o que teve 2 milhões de votos e o que teve 8 mil votos, qual vale mais dentro do parlamento? O peso do voto é o mesmo. Cada um tem um peso, é o seu voto. Todavia, de repente o camarada que teve 10 mil votos, ele é um cara legal. Ele é um amigo, é uma pessoa de bom trato, tem empatia com todo mundo. Ele é agradável. E aí ele fala, ó, vai ter uma votação aqui, Feliciano, você não pode vir aqui para votar comigo? Chama você não pode votar. Então o camarada às vezes só tem um voto, mas ele é tão agradável que ele consegue 4, 5 votos. E de repente, às vezes, alguém tem muitos votos, a pessoa é antipática. Ela é muito estrela, então acaba tendo só o voto dela. Então, às vezes, quem teve 8 mil votos no parlamento tem mais peso Olha só. do que quem teve um caminhão de votos. Porque a política é o trato, a política é a arte da conversação. É um jogo de xadrez. A política não aceita estrelas. Isso aqui fica um ensinamento. Por quê? É uma casa de vaidades. Cada deputado tem o seu nicho. Uhum. E quando ele percebe que alguém está roubando o seu nicho, automático ele se levantar. Quer ver um exemplo prático disso? Deltan Dallagnol. Por que o Deltan perdeu o seu mandato? Era para ele ter entrado, porque ia ter uma manifestação, nós íamos fazer uma manifestação em prol. A ele e o judiciário teme o povo. De repente, bloqueou tudo. Alguém entrou no meio da história e disse, não, deixa ele para lá, porque antes de ser político, ele foi do Ministério Público, ele perseguiu um monte de deputado, perseguiu um monte de gente. Olha só, se ele tivesse sido uma pessoa agradável, uma pessoa de bom trato, não tinha caído. Michel Temer, lembra que nós votamos o impeachment dele? Por que ele não caiu? É um cara Votou-se o impeachment sabe circular dele, no meio sabe do povo. circular, conversa, é agradável, tem amigos. Então tudo na vida é assim, né? Na igreja, no cotidiano e na política não é diferente. Ou seja, estamos conhecendo aí, né, alguns lados, né, que muitas vezes o povão, a massa, não para para pensar sobre a política. Falando de igreja, né, nesse atual cenário político do Brasil, qual deve ser o papel da igreja evangélica e principalmente dos pentecostais? A igreja não pode se furtar. Ela caminhou demais. Nós estamos no meio do Mar Vermelho, não dá para voltar mais para trás. Sabe? Atrás vem Faraó, temos que continuar. Nós escolhemos um lado, o lado da liberdade, da pátria, de Deus e da família. E nós fomos nocauteados no primeiro momento, e isso não pode ter como uma mensagem negativa para a igreja desistir dessa caminhada. Né? O crente, aí alguém pode falar, pastor, mas nós oramos, jejuamos e perdemos, então Deus não quis. Não. A democracia, eu tenho dificuldade em falar que existe um poder eleito por Deus numa democracia, porque a democracia é o poder do povo. O Estado teocrático é Deus quem coloca, mas a democracia é o povo que coloca. E Deus respeita a escolha do povo, é o livre-arbítrio. Então por que nós não temos hoje o Bolsonaro como presidente? Não é porque Deus não quis, é porque nós não temos maioria. Pelo menos é o que as urnas disseram. Então, para a gente não correr o risco de ser preso nem nada, vamos respeitar as urnas. O que temos que fazer para mudar isso? Multiplicar os nossos votos e aumentar. Quando tivermos maioria, nós vamos ter o nosso governo. O nosso governo vai ser melhor. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Então o posicionamento da igreja é continuar lutando, Sim. lutando pelos princípios, pelos Nessas valores, se eleições, posicionando. principalmente nessas eleições agora municipais, nós temos que mostrar a nossa unidade. Precisamos eleger o maior número possível de vereadores e de prefeitos que tenham, pelo menos, a tarimba do cristianismo. Se for um cristão pentecostal, melhor ainda. Uma pessoa extremamente preparada, comprometida com o reino, porque também não basta mandar um crente. Tem que mandar um crente comprometido. Né? Então, se na sua cidade tem um crente que é comprometido, nós precisamos ajudar a eleger essa pessoa. Agora, as igrejas também têm que ter bom senso. Não adianta da mesma igreja sair 10 pessoas. Divide-se os votos, a gente não elege nenhum, e a cadeira que era para ser de um crente vai virar de um feiticeiro. Acaba empurrando, né? Todo partido ele tem os seus pontas lá, e né? os políticos, sabendo disso, sabendo da nossa paixão agora nova pela política, vão querer lançar muitos candidatos, né? Vão vender fumaça. Não, você tem chance, só para fazer número, aí divide. É a velha máxima, dividir para governar. Claro. Se nos dividir, a gente não elege ninguém. Então nós temos que focar numa pessoa que tenha condições. Se já é um crente que tem mandato, vamos reenviá-lo para lá. Se já tem uma folha corrida, uma folha de serviço prestada para a igreja, para o reino, não vamos desistir dessas pessoas. Não venda o seu voto, não troque por saco de cimento. Ei, pastor, não venda o seu rebanho, tá bom?
porque isso pode custar muito caro para o senhor lá na frente. É desse jeito. Ainda nessa questão política, mês passado o senhor foi para Israel e a gente sabe que o nosso atual presidente teve uma fala muito infeliz concernente a Israel. Como que isso foi visto por aquela nação? Veja só, eu estive lá e eu ouvi não só da boca do ministro das Relações Exteriores, o Israel, como ouvi da boca do Benjamin Netanyahu, porque eu tive uma reunião particular com ele. O senhor esteve pessoalmente com ele, sim, tem vídeos na internet. Ele parou toda uma reunião para me receber. Porque o Yossi é o chefe de gabinete dele, e ele tinha sido embaixador no Brasil por Israel. Eu fiz muita amizade com ele na época do governo Bolsonaro. Então eu liguei para ele e falei, Yossi, eu estou aqui na terra, vim para uma reunião com o ministro. Ele falou, não, o Benjamin vai me receber. E me recebeu. E a primeira pergunta que ele fez para mim foi essa, e o seu presidente? Ele disse, aqui em nosso país ele é uma persona não grata. Nossa. E eu falei para ele, não é só aqui não, lá no Brasil também é. Né? Então ganhei a confiança dele, mas ficou muito ruim, né? O nosso presidente, ele não tem uma postura de estadista. Né? Ele é um comunista, e ele assumiu isso publicamente há pouco tempo atrás. E aos cristãos que fizeram L, que votaram nele, espero que vocês se arrependam profundamente. Por quê? Quando um cristão, sabendo que alguém é comunista, sabendo que o comunismo odeia cristãos, o comunismo matou cristãos ao redor do mundo todo, tem um livro chamado O Comunismo e o Evangelho Eterno, 50 milhões de crentes mortos pelo comunismo. E aí tem alguém que se diz, tenho orgulho de ser comunista e de governar o nosso país. Ontem, o Lula fez uma fala infeliz, não sei se vocês viram, ele dizendo, se eu pudesse, eu baixaria um decreto para prender todas as pessoas mentirosas. A esquerda que fala tanto em liberdade tem uma tara por prisão, que é uma coisa esquisita. Querem prender Bolsonaro, querem prender deputado, querem prender agora os mentirosos. Ele tinha que ser o primeiro, né? Primeiro. Porque se o diabo é o pai da mentira, o Lula é sobrinho, pelo menos. Né? Então, olha, é assim que funciona. Mas tem cristãos que estão embruxados, né, encantados. Então, a fala do presidente é uma fala antissemita, é uma fala repugnante. Ele fez uma comparação que é incomparável, nada se compara ao Holocausto, nada na história da humanidade. Foram 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração. Então, ele deveria ter pelo menos a estatura de um governante de dizer assim, olha, eu errei, falei demais, peço desculpas, peço perdão, mas ele não teve nem essa hombridade. Né? Então, para mim, ele não falou porque estava na flor do momento, é o que ele pensa realmente. Correto. É o que ele pensa. Ele não vai voltar atrás porque é exatamente o que ele pensa. Ele não acredita em Israel. E a história mostra as parcerias dele justamente com outros lados, né? Favorecendo terroristas, ditadores e assim por diante. Lamentavelmente, né? Mas parabéns pelo seu posicionamento, né? Por estar lá também mostrando que no Brasil tem um povo que ama Israel e a igreja ama Israel. Amém. Nós amamos. Sabemos que Israel não é um país cristão, é um país judeu, eles têm a religião própria deles, mas nós somos co-irmãos deles, né? Eles são irmãos nossos porque eles são filhos de Deus por eleição, e nós somos por adoção, os anjos por criação, somos todos irmãos, né? E temos que orar por Israel. Temos uma missão para com eles, né? Orar Sim, por eles. Orar por eles, porque Israel, em Mateus 25, né? Eu lembro que eu estudava isso há 30 anos atrás, quando estudava escatologia bíblica ainda, Israel era figueira, né? Jesus disse, olhai para a figueira, quando seus ramos estiverem tenros, prontos para a ceifa, se preparem que é chegado o grande dia. Hoje, né, eu estava pregando, e eu iniciei a minha fala falando que Israel, nós estávamos à beira de uma terceira guerra mundial. Antes da pregação terminar, tinha um papel na minha frente dizendo, começou a guerra em Israel. Sim. Jesus está voltando, isso é inegável. Eu tenho pregado isso nos últimos 10 anos, eu sinto que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Posso estar errado. E se eu estiver errado, não me jogue pedra, porque Paulo achava que era a geração dele. Né? Ele falava, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então ele se incluía naquilo. Mas não pode se negar esses fatos, né? Israel é o relógio do mundo, podemos dizer, né? E a gente olhando as histórias aí modernas, todo cercando eles, tudo aponta para a iminente volta de Cristo. Isso mesmo. Como gritava Alziro Zarur, Jesus está voltando. E falando nesse assunto também, né, arrebatamento, volta de Cristo, a igreja precisa
intensificar a sua tarefa missionária. Estamos num congresso missionário, o pastor Peter é aí, o nosso coordenador de missão da Missão Esperança, e nós sabemos que são muitos desafios, né? Pastor Marco, você tem também rodado a Europa, falou até que, né, como a Europa carece desse re-evangelismo lá, né? Qual tem sido atualmente o seu papel com a obra missionária? Como está esse coração que já há anos é missionário? Só nos Gideões já são quantos anos? 26 anos. 26 Esse ano anos. completarei 26 anos. Pregando nos Gideões. A obra missionária ela é fantástica, né? Ela nasceu no coração de Deus. Deus entregou para o mundo o seu primeiro missionário, que foi o seu filho. Eu preguei sobre isso essa noite. A obra missionária ela tem que pulsar dentro da igreja. É o que faz a igreja ter ânimo para caminhar. Quando uma igreja ela esquece a obra missionária, a tendência dela ela é involuir. Ela entra por um período de amortecimento e ela vai até o esfriamento dela. Perde o propósito. Quando ela ganha almas, a igreja gera almas, né? Almas são vidas. Uma casa alegre é uma casa que tem criança. Quando uma casa não tem criança, ela pode ser bonita, mas ela está velha. Então a igreja tem que ter novos convertidos. A obra missionária. O sentimento que a gente teve hoje aqui ao fim do culto, né? Você viu quantas almas vieram para Gente frente, aos vindo. prantos, chorando. Então, Isso mexe com a igreja, mexe muito com nós, pastores. e mexe com Deus. E mexe com Deus. Foi Os bom anjos demais. não ficam felizes quando eu prego uma mensagem bonita. Eles não ficam felizes quando alguém canta. Mas eles fazem festa quando um pecador se arrepende. Desse jeito. Então eu vejo que a igreja tem que... Nós temos que fazer um novo pacto. Acho que a Assembleia de Deus, que ainda é a maior igreja do Brasil, deveríamos fazer um simpósio e repensar a obra missionária para os próximos 10 anos, a nível de mundo. A Europa, como eu disse hoje, ela está sendo descristianizada. A falência do cristianismo ela é latente. Eu fiz um estudo com algumas amigos, que eu tenho contato com políticos do mundo inteiro, e o que eu vou falar aqui é algo que vocês vão ficar perturbados. Por que o Islã cresce na Europa? O Islã cresce na Europa porque o cristianismo deixou de fazer o seu papel. O que é o cristianismo? É uma religião patriarcal, onde o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Como o cristianismo foi se relativizando e foi abrindo as portas por causa do feminismo, por causa de ideologia de gênero, por causa do mundo globalizado, os homens cristãos foram amortecendo e perderam a força. Algumas mulheres, por conta do feminismo, começaram a tomar frente e começou a ter uma ruptura daquilo que é mundo desde que o mundo é mundo. Deus fez macho e fêmea. Deus fez a mulher por causa do homem, não o homem por causa da mulher. Nós que acreditamos no cristianismo, ou no criacionismo, né? Resultado, os homens europeus perderam a força, não tem mais não tem autoridade sobre o filho, sobre a esposa. Aí vem o Islã. O Islã vem com aquela proposta radical, a proposta de antigamente. Um homem islâmico e a sua mulher islã não tomam remédio anticoncepcional. Eles não vão ter um filho, vão ter 10, 15. 8, 10. E aquela multidão. Mais. E aí eles têm controle sobre a família. Certo. O homem europeu começou a perceber que a família do Islã é mais feliz do que a dele. Uma família que tem mais ódio, os filhos não estão nas drogas, os filhos não fazem isso. Mas essa era a proposta do cristianismo antigamente. Como o cristianismo começou a fracassar, o Islã começou a crescer. Abriu mão dos seus princípios. Hoje o europeu se torna muçulmano porque na mente dele ele volta ao patriarcado, ele volta a ter o comando da família, ele volta a ter autoridade sobre os filhos. Então, se o cristianismo não voltar a ser pregado como era pregado antes, uma proposta de fé, de coragem e até de morrer pela nossa fé, porque a diferença do Islã e a nossa é essa, a nossa morre pela nossa fé. O Islã mata pela fé. O cristianismo é uma religião de paz. Quando o cristianismo começa a morrer, religiões como essa vão crescendo e aí começa o mundo a virar de cabeça para baixo. Por taxa de natalidade, a Europa está condenada a ser islâmica em poucas décadas, né? Sim, começou com a França. Um casal muçulmano vai gerar 10 filhos e um casal cristão na Europa não gera 2 filhos, né? É 1,8. Olha isso. A média é baixíssima. Foi o que eu disse hoje aqui. Imagine se dá para conceber a ideia de que a Inglaterra de John Wesley, que foi o pai do avivamento da Nova Inglaterra, que a Nova Inglaterra trouxe o avivamento para o mundo, há menos de 2 séculos. Agora, Londres de John Wesley é governada por um muçulmano.
né? E alguém pode estar dizendo, pastor, o senhor está praticando islamofobia? Não. O Islã é uma religião do mal? Não. O problema é que todas as religiões, todas, sem exceção, a nossa também, todas, têm de 20 a 25% de fanáticos. O fanático evangélico, ele não faz mal a ninguém, ele é só fanático pela religião dele, ele vai para o meio da rua pregar, ele prega dentro do ônibus, ele grita, ele usa a roupa aqui, é um fanático, mas é um fanático religioso que não faz mal a ninguém. O fanático islâmico, ele mata pela religião dele, porque do outro lado tem um céu com trocentas virgens esperando ele, entende? Eu assisti um debate uma vez nos Estados Unidos, acho que foi no Pentágono, foi logo depois do ataque às torres do World Trade Center. E porque o assunto da islamofobia cresceu muito, as pessoas tinham medo de sentar perto dos árabes, né? Virou uma coisa de maluco nos Estados Unidos, virou de cabeça para baixo. Aí fizeram audiências públicas. E uma mulher que trabalhava com a segurança em Washington, ela estava debatendo, levantou uma islâmica, uma muçulmana, e com o discurso dela de mimimi, nós podemos fazer isso, por que vocês perseguem a gente, tal, tal. Aí ela disse, vou te explicar o que acontece. E ela deu esse dado. De 20 a 25% de todas as religiões do mundo, todas, são de fanáticos. O Islã tem só 2 bilhões de membros. 20 a 25%, calcule aí. 500 milhões de homens e mulheres, potenciais homens e mulheres bomba, dispostos a morrer e a matar pela religião deles. Ela disse, aqui nos Estados Unidos, ela apontou o dedo para a mulher e falou, vocês são no número de 3 milhões de muçulmanos, catalogados, nós sabemos onde vocês moram, o que vocês fazem, onde vocês frequentam, nós já mapeamos de vocês quem são os radicais. De 3 milhões, nós temos no mínimo 600 mil muçulmanos dentro dos Estados Unidos que podem ser potenciais homens e mulheres bomba. E um agravante é que os outros 75% se silenciam quando isso acontece, né? Dão mais voz para os radicais. São de paz, mas ficam aqui quietos porque sabem que aquilo é a lei deles. Eu vi um debate uma vez, um chá do Islã falando, né, um ayatollah, ele falando numa reunião, falou assim, o que acontece com a mulher que adultera? Tem que apedrejar? Não tem? Tem que, a lei da Sharia. Ele falou, então, nós não podemos negar, nós somos do Islã. Então, eu penso que se Jesus não voltar pelos próximos anos, o maior desafio do mundo, o maior perigo que nós vamos enfrentar será o Islã radical. Traduza-se, Hamas, Hezbollah, ISIS, o Estado Islâmico, são muçulmanos extremamente radicais. Isso mostra o desafio também missionário da igreja, né? Que é enorme. Citamos ali a Europa, precisa ser evangelizada também, né? O próprio secularismo, né? Avançando no meio dos cristãos, que a igreja tenha também essa paixão, esse despertamento, né? Pastor, dentro dessa temática, a pergunta para o senhor, que é alguém que é do meio pentecostal, mas o senhor transita muito bem e muito em todo o movimento evangélico brasileiro, né? A igreja brasileira vive um avivamento e qual que é o papel dela no mundo como um agente missionário? Deus tem chamado a igreja brasileira, quem ela é para o mundo e no mundo? O mundo espera uma resposta do Brasil. Eu costumo dizer que a nação brasileira é uma nação profética porque o nosso sangue não é puro, né? Qual é a origem do brasileiro? O índio. Mas o índio misturado com quem? Com negro, com branco, com vermelho, né? Miscigenação. E a nossa aparência... Miscigenação de raça. Então pastor, nós temos aqui... O pastor descobriu não, mas agora recentemente acabaram conseguindo mais informações. O pastor Lediel, o pastor são judeus. Olha isso. Portugueses, né? Olha que interessante. O pastor Newton, inclusive, hoje tem passaporte português por ser um judeu os sefarditas. Olha que interessante. Então, eu sou russo, né? Minha russo. família é da Rússia. Então, o meu feliciano é espanhol. Então, nós somos isso, nós somos o extrato do mundo. Por isso o mundo espera de nós alguma coisa. O brasileiro é bem visto em qualquer lugar do mundo. Sim. Pela nossa alegria, pela nossa forma de ser, né? A igreja brasileira é a igreja que mais cresce no mundo. Só que eu sou muito crítico, né? Eu costumo dizer que avivamento não é quantidade, é qualidade. Hoje nós temos aberturas de igreja, uma em cada esquina, e se por um lado é bom, porque é melhor ter uma igreja do que um boteco, por outro lado, a gente tem que começar a pensar no evangelho que tem sido pregado, né?
de que forma a igreja tem atuado. Correto. Então eu não consigo ver um avivamento sem profundidade na palavra. Uhum. Um avivamento onde Deus é só um gênio da lâmpada, que você esfrega, ele aparece e realiza seus desejos, não é um evangelho genuíno. Adivinho. Um evangelho de adivinhos, um evangelho só de sinais. Os sinais são importantes, mas não são tudo. Né? Hoje eu falei no culto que o maior de todos os milagres é o perdão dos pecados. Né? Então, quando a igreja voltar a compreender isso, quando nós voltarmos a produzir conversões de verdade, as pessoas têm vindo para a igreja, mas não estão convertidas. Conversão é mudança de vida, é mudança de conceito, mudança de valor. As pessoas hoje são simpatizantes da fé evangélica. Elas vêm, né, porque a pregação é essa, venha como está. Mas nós não temos mais coragem de falar para elas, vocês não podem ficar como veio. Medo de você perder a pessoa, de perder o dízimo, de perder tudo. Então você vai abrindo exceções e concessões e daqui a pouco você não consegue voltar mais atrás. Hoje nós já temos igrejas inclusivas no Brasil. E eu não estou falando de igrejas que foram fundadas por homossexuais, não. Igrejas poderosas, de nome, que já estão aceitando, sem nenhum tipo de constrangimento, essas pessoas que tiveram uma crise com a sua identidade sexual e não foram confrontadas. A igreja pela palavra, né? Confrontadas pela palavra. Pela palavra. Então as pessoas não têm mais coragem de falar. Você pega os grandes pregadores que eu cresci ouvindo, né? Pega um Ed René Kivitz, pega um Ricardo Gondim, um Caio Fábio, que de repente virou a cabeça desses homens e eles começaram a falar com uma propriedade tão grande sobre a inclusão que parece que eles sempre acreditaram nisso. A igreja pós-pandemia é uma igreja que se acostumou a comer lixo tóxico de internet. Né? Eu preguei num mega evento no Brasil há pouco tempo e eu fiquei assustado, porque era um congresso assembleiano, estava eu pregando e um pregador calvinista pregou antes de mim, num púlpito assembleiano. É bonito, a pessoa fala bem, mas se for por falar bem, eu sou fã de um pregador chamado Alejandro Bulhon, que é adventista. Nunca ouvi ninguém falar do amor de Cristo como Alejandro Bulhon. Mas o problema é que não fica só no amor de Cristo. Quando começa a falar da Ellen White... Tem outras doutrinas e aí por vai, trás, né? Exato. Agora imagina você chamar um calvinista para pregar num púlpito assembleiano. O nó que dá na cabeça de quem está assistindo. Calma aí, se ele pode pregar num púlpito, o que ele prega não é errado. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a igreja está estranho. Nós estamos vivendo um momento estranho da igreja. Parece que hoje não se prega mais o que dá certo, né? Não se prega mais o certo, se prega o que está dando certo. Pragmatismo. Não, está funcionando, está todo mundo indo para cá, vamos todo mundo para cá. Né? O problema não está na parede preta, no telão de LED, nas luzes, não está nisso. Porque isso, para mim, ajuda ou deixa até mais bonito, ou não faz diferença nenhuma. O problema está no conteúdo. Está no conteúdo. Né? As pessoas me veem pregar, prego há 30 anos, hoje mesmo, acho que foi 2 horas de pregação com Bíblia. Uma pregação como essa, ela leva para 1 hora de pregação com eloquência, são 50 horas de estudo. Então, para chegar numa pregação dessa, foram 100 horas de estudo bíblico, lendo a Bíblia, buscando recursos, conhecimento. As pessoas falam, não, foi o Espírito Santo que revelou. Ele até traz a memória, mas eu tive que estudar antes. Essa geração mais nova, uma geração rasa. Eles não têm profundidade, por isso o primeiro vento as arranca do chão. É a pregação, você vai conseguir, você pode, você vai chegar lá, você nasceu para dar certo. É lindo isso, é autoajuda, né? Mas isso não ajuda a pessoa de fato. Palavra, Cristo. Palavra. Hoje eu preguei uma palavra cristocêntrica, que foi que nós crescemos ouvindo. Né? Por que um pregador assembleiano, eu sou bem-vindo em qualquer igreja do Brasil. Por quê? Porque eu não fujo da palavra. Eu não tenho, queria ter revelação, queria saber. De vez em quando Jesus dá uma profecia, uma revelação, você mesmo citou aqui o caso lá de Laje, foi em Laje, né, que eu pulei lá de cima. Foi em Laje. 3 horas de altura, 3 metros de altura. Quando eu voltei e vi, eu olhei para minhas pernas e falei, como é que não quebrou? Né? Então eu gosto disso, mas o que dá firmeza é a palavra. Sim. E a palavra assembleiana vem da escolinha dominical. Olha aí. Viu, pessoal? Verdade. Escolinha dominical. E culto de ensino, que para nós era culto de lavar roupa suja. Os cultos de doutrina da minha época de infância, só entrava quem era batizado. Tinha que chegar na porta e mostrar para o diácono a carteirinha de membro. Olha só. Não entrava visitante, não entrava... a pessoa que aceita Jesus, espera o culto seguinte. O culto de hoje é culto de doutrina.
pastor ia pegar as vísceras da igreja e ia mostrar. Dá cajadada. Cajadada, vamos limpar. E a gente se arrependia. E aí vinham os cultos de fim de semana e os congressos. E nós vivemos a melhor fase da igreja. Mas realmente, né, essa questão da escola dominical é um resgate urgente, né? Precisamos ser, é a palavra que vai nos embasar. Pastor Marco, caminhando para a reta final, quais são os projetos futuros do pastor Marco Feliciano, do político Marco Feliciano, Jesus. 5, 10 anos? Se Jesus não voltar até lá, se ele me der saúde ainda, né? Eu nasci para ser um pregador, né? Meu nome é profético, né? Marco. Marco vem do grego, martelo forte. Marcos com S é martelo grande. Feliciano é felicidade, o camarada Felicidade. pregando feliz. Eu nasci para pregar. Eu sou pastor de igreja hoje, né? Estou pastoreando a nossa igreja. Nós temos 12 congregações. É difícil, porque eu estou na minha igreja só aos domingos, né? Então eu tenho os meus copastores, um pouco extremamente treinados, são meus filhos, e a igreja está caminhando, está crescendo. Estamos inaugurando agora mais 2 igrejas dentro da minha cidade, construção própria. Eu costumo dizer que o meu ministério, sem ser pretensioso, não me julguem, é um ministério parecido com o de Samuel. Samuel, na Bíblia, ele era muito parecido com Jesus, né? O ministério de Jesus era pleno, o de Samuel era tríplice. Samuel é o único profeta da Bíblia que era profeta, sacerdote e juiz. Né? Então eu costumo brincar com os amigos. Olha, na minha igreja, eu sou sacerdote. Aqui em Blumenau, eu sou profeta. E lá em Brasília, eu sou juiz. Então eu tenho um ministério tríplice. Né? Eu falei para Jesus que eu ainda sonho em pregar. Eu acho que eu ainda tenho uma palavra para essa geração. Mesmo com 51 anos, já sou veterano, já sou vovô dos pregadores. Né? Eu chego aqui hoje, um irmão ali veio me dar um abraço no final, pastor, eu te escuto desde criança. Eu falei, não sou eu não. O senhor tem quantos anos? 72. Eu falei, não sou eu não. Não, mas é que eu escuto o senhor desde muito novo. É porque eu comecei a pregar muito cedo, né? Sim, sim. Então eu nasci para isso. Quer me ver feliz, me dá um microfone para pregar. Eu ainda tenho sonhos, queria fazer cruzadas pelo país, cruzadas de reavivamento. Olha aí. Cruzadas em estádios. Que hoje o número de desigrejados é muito grande. Correto. Mas se eu conseguir ir para um culto de segunda-feira, com uma proposta boa, com um cantor de nome, e trazer esse povo, a gente traz eles de volta. Porque a palavra, foi o que aconteceu hoje. A palavra atrai. Quantas pessoas foram para frente chorando, né? Voltando para Jesus aqui. Então acho que como pregador eu tenho esse sonho de fazer grandes cruzadas. Como pastor, ver o ministério crescer, construir igrejas, né? Deixar um legado. Como político, todo político sonha em crescer, né? Eu tenho aquele sonho maluco, né, de um dia ver o povo à noite ligar um programa A Voz do Brasil, escutar o jornalista falar com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. O presidente do Brasil vai começar o discurso assim: eu saúdo os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Quem sabe? Sonho, né? Eu já disse, Jesus, eis-me aqui. Tudo começa com sonho. Tudo começa com sonho. Algum país que ainda sonha em pregar? Vocês falaram de um país aqui hoje, meu coração bateu forte, Tailândia. Eu queria muito pregar ainda na Tailândia. E eu tenho um sonho, né, que Jesus ainda não me levou na Romênia. Olha aí. E vocês de Blumenau já mandaram, de Santa Catarina, mandaram um missionário para a Romênia. Né? É um sonho de criança. Né? O restante, eu preguei em quase 100 nações do mundo, né, as principais. Onde Jesus mandar, eu estou aqui. Amém. Pastor Peter, mais alguma pergunta, alguma colocação? É isso, pastor. Uma alegria receber o pastor Marcos aqui no Congresso Missão Esperança. E tem sido para nós também bênção, né, ouvi-lo e receber as mensagens de Deus. O Congresso tem sido enriquecido, né? Glória a Deus pela mensagem que ouvimos hoje. E quando a gente vê um mover de Deus como foi o de hoje, salvando e trazendo gente desviada, a gente tem um sentimento e uma convicção que há um mover de Deus naquele ano, naquele congresso, naquela festa. A gente se sente assim realizado. Né? Estamos no caminho certo. Gratidão. Eu fiquei feliz. A festa o ano passado foi linda, esse ano foi majestosa. E olha que foi só o primeiro dia. Primeiro dia veio um pregador ruim, amanhã que vem os melhores mesmo. O pastor Cláudio Gama é uma metralhadora, o pastor Bento é muito usado por Deus. Então, eu só abri o caminho para eles. E eu fui só o João Batista, né? Não sou digno de desatar as aparcas dos pés deles. E quando precisar de mim, Peter, estou à disposição. Enquanto tiver saúde, estamos juntos aí. Missão Esperança. Amém. Pastor Marco, obrigado pela sua presença.
Obrigado por dar esse gás a mais. Sabemos que você está cansado, não dormiu ainda, né? As últimas noites têm sido curtas. Eu tô parcelando meu sono. Mas se esforçou para estar com a gente aqui no Missão Esperança Podcast. A nossa gratidão. A última palavra, então, para os nossos espectadores que também são apaixonados por missão. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Se você não pode sonhar com missões, ajude alguém a sonhar com missões. Você não pode ir, envie. Se você não pode enviar, ajude um grupo, junte um grupo de 2, 3, vocês em 2, 3 podem enviar alguém. Faça a missão, indo, orando e contribuindo. Mas faça, enquanto ainda dá tempo. Amém. Assim nós encerramos mais uma edição do Missão Esperança Podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Valeu.